Vou começar o nosso debate hoje com essa cartela. Coloca na tela do YouTube a cartela com os próximos 5 jogos de cada equipe aqui da capital. Goiás, Vila Nova e também o Atlético. Tá aí, ó, o Atlético pega Botafogo e Ferroviária fora de casa, Cuiabá em casa, Amazonas fora de casa e o Grêmio Novo Horizontino em casa. O Goiás tem o Operário de Ponta Grossa, o Vila Nova no Clássico da Serrinha, o América Mineiro em Belo Horizonte, o Botafogo em Ribeirão Preto e o Avaí no Estádio da Serrinha. Sequência pesada do Goiás, hein, gente? Sequência pesada do Goiás. Olha a sequência do Vila. Tem um Paysandu em casa, tem um Goiás fora de casa, Serrinha, jogo aqui em Goiânia, Clássico do Centro-Oeste, Vila Nova e Botafogo em casa, Vila Nova e Chapecoense também em casa. E depois o Vila pega em São João del Rei, Minas Gerais, o Atlético, justamente na semana da primeira partida da fase 3 da Copa do Brasil 2025. A pergunta que eu faço para vocês, pra gente começar aqui o nosso debate, é a seguinte: qual goiano terá a vida menos difícil nesse começo de Série B? O Vila Nova começou com derrota, 1-0 diante do Coritiba. O Goiás começou com vitória, 1-0, né, jogando em casa contra a equipe do Amazonas. E o Atlético começou com vitória de 4-2, jogando em casa para cima do Atlético e já lidera a competição pelo saldo de gols. Qual goiano terá o começo mais forte, mais efetivo, com mais pontuação, né, de forma melhor nessa Série B de Brasileirão? O Atlético, o Goiás ou o Vila Nova? É o primeiro tema aqui na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia pra gente começar com tudo. Fala pra mim, Gerliezer Paulo, mais estudioso, comentarista brasileiro, 1h03 da tarde. Qual goiano, né, você prevê aí com mais facilidades, com mais pontuação nessas primeiras rodadas da segundona? Fala comigo, Gerliezer Paulo. Boa tarde. 1h03. Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Danilo, ao time. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a toda a nossa equipe, boa tarde a você, ouvinte da Band News. Bom, a pontuação é claro que vai depender aí da competência, né, que eles terão dentro de campo, mas em termos de tabela, para mim a tabela mais interessante é a tabela do Atlético. Eu vejo o Atlético com a tabela mais interessante. Você citou aí os próximos 5 jogos, né? Eu penso que desses 5 jogos aí que o Atlético fará, dificilmente algum desses adversários que o Atlético vai pegar, a não ser o Novo Horizontino, mas os outros 4, algum deles vai brigar pelo acesso. Então, para mim, o jogo mais pesado dessa sequência contra o Atlético é contra o Novo Horizontino, e esse jogo ainda é aqui em Goiânia, né? O jogo será aqui no estádio Antônio Ascioli. Então, o Atlético tem Botafogo, Ferroviária, Cuiabá, tem o Novo Horizontino, e na quinta rodada é o Amazonas, né? Joga com o Amazonas lá em Amazonas. Então, para mim, a rodada, a sequência menos difícil, vamos colocar assim, é a sequência da equipe do Atlético. Já o Vila aí tem o Paysandu, tem o Goiás, tem o Botafogo de Ribeirão Preto e a Chapecoense. Também é uma tabela interessante, mas tem um clássico que é mais pesado. O Vila vem se dando bem contra o Goiás. É verdade. Mesmo assim, isso não tira o peso de você fazer um clássico fora de casa. Quanto mais tempo você vai vencendo o adversário, a tendência é que mais vai pesando o próximo confronto. E já a equipe do Goiás, para mim, é que tem a tabela mais difícil. O Goiás joga fora contra o Operário, um time que vive um grande momento, vive o melhor momento da sua história. Você conquistou aí o Campeonato Paranaense, onde tem 2 times aí pesados da Série B, que é o Coritiba e o Atlético Paranaense. O Goiás depois tem um clássico contra o Vila, que o Goiás não vem se dando bem contra o Vila. Joga fora de casa contra o América, que a tendência é que seja um dos postulantes aí ao acesso. E joga contra um time tradicional da Série B, que tem o Botafogo e tem a equipe do Avaí. Então, para mim, pela ordem aí, pelo ranking dos jogos, Atlético, Vila, Goiás. 1h05 da tarde agora, 1h05 aqui na Band News. Rodrigo Nunes está ligado com a gente, obrigado. Carlos Antônio, chance da Cidinha, a mesma que eu tenho de namorar com a Renata Fã. A chance sua com a Renata Fã é menos 100, né? A da Aparecidense com o time do Fluminense acho que é um pouquinho maior. O Renan Bryan tá ligado com a gente também, um abraço. O Breno Juliano também tá ligado com a gente. O Valdivino Júnior também tá ligado aqui no canal do YouTube. O Alcione Amaral também tá ligado. Um abraço pro Lucas Ramos, o Edivaldo Santos, enfim, um abraço aí pra toda essa turma maravilhosa, sempre ligada aqui no canal do YouTube e no nosso debate da série de todos os dias, o principal debate 10 do rádio brasileiro. Na Link Telecom, sua conexão direta é tratada com toda a importância que ela merece. Instalação de graça. Venha para a seleção brasileira da conexão com velocidade de até 1000 megas. 6239987606.
Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. Celi Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A Celi Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39 32 45 45. Outlet MDF com ofertas arrasadoras. MDF 18mm madeirada a partir de R$ 249,99. Corra para garantir. Madeireira Tobias, o mundo da marcenaria começa aqui. 6240064600. 6240064600. E GT Autopeças, líder em Goiás. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? 3265-3333. GT Autopeças, parceira do futebol goiano. Vai deixando o teu like, hein? Volta a tela aí pra gente. Divide a cartela aqui com os meninos do estúdio. Botafogo e Atlético, Ferroviário e Atlético, Atlético e Cuiabá, Amazonas e Atlético, Atlético e Novo Horizontino. Sequência próxima e do Dragão do Brasil. Operário e Goiás, Goiás e Vila Nova, América e Goiás, Botafogo e Goiás, Goiás e Avaí, a sequência do poderoso Verdão. E a sequência do Vila, o campeão goiano, Vila e Paysandu, Goiás e Vila Nova e Botafogo, Vila Nova e Chapecoense, Atlético e Vila Nova. Maestro Tim, fala pra mim, qual goiano tem a tendência de fazer mais pontos desse começo da Série B do Campeonato Brasileiro, até pela sequência, pelo time e tudo mais? Vila Nova, Goiás ou Atlético? Fala pra mim, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão, forte abraço pra você, abraço meus amigos Gerléser Paulo, Gerli, pro Danilo Dias, o nosso Dedê, um abraço pro Eduardo Cabral, pro Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, e um abraço todo especial também àqueles que estão nos acompanhando. Eu vejo também o Atlético, que começou bem já a competição e isso dá um ânimo. Foi o time que conseguiu fazer mais gols, foi o único time que conseguiu vencer com a diferença de 2 gols. Pega 2 adversários agora na sequência fora de casa, que não são nenhuma grande assumidade, não são 2 grandes times. Para mim não são times postulantes, por exemplo, ao acesso para a Série A do ano que vem. Então eu vejo o Atlético com possibilidades também de fazer uma pontuação boa fora de casa. Depois, na sequência, os jogos em casa contra o Cuiabá, e depois também na última, né, nessa sequência de 5 contra o Novo Horizontino, são jogos mais complicados, porque entre Cuiabá e Novo Horizontino também tem um adversário que não é postulante ao acesso para a Série A o ano que vem, né, pelo menos no meu ponto de vista, que é a equipe do Amazonas. Então os 3 jogos fora de casa que o Atlético tem nessa sequência de 5 jogos, são jogos que dá para vencer, que são jogos que eu vejo até nesse momento o Atlético como favorito. Contra o Botafogo, fora de casa no próximo domingo, contra a Ferroviária, contra o próprio Amazonas, e os jogos mais difíceis ele vai fazer dentro de casa, frente ao seu torcedor, no Antônio Ascioli, que são os jogos contra o Cuiabá e também o Novo Horizontino, mas por jogar em casa eu também vejo essa possibilidade boa do Atlético conseguir vencer esses jogos, né? Lógico que a gente não está aqui cravando ou imaginando que o Atlético vai vencer os 5 jogos, se conseguir isso, fantástico, seria algo fantástico realmente para esse início de competição, mas eu vejo que o Atlético ainda precisa de um ajuste defensivo, mas pelo elenco que tem, eu acredito que a sequência do Atlético, ele é o time goiano que vai mais pontuar. Depois o Vila Nova tem, para mim, os próximos 2 jogos complicados. Muita gente vai falar, mas o Paysandu não é um timaço, mas o Vila perdeu na estreia. Ele já vem para esse jogo contra o Paysandu e pelo histórico que tem, principalmente depois do ano passado, daquela final trágica da Copa Verde, já ficou com clima também de clássico contra o Paysandu. Tem muita gente falando em revanche. Eu não vou muito para esse lado de revanche, não. É mais um jogo que o Vila vai ter no Campeonato Brasileiro da Série B, mas não deixa de ter uma pressão. O campeão goiano perdeu na estreia, não fez uma boa partida, joga já diante do Paysandu com essa pressão de ter que vencer, porque na sequência já tem um clássico contra o Goiás, mais um clássico contra o Goiás, por mais que o Vila venha jogando bem, os clássicos, é um clássico, tem todo esse peso, aí depois pra mim dá até uma aliviada na sequência quando ele pega Botafogo e Chape em casa e o Atlético fora. O Goiás, sem dúvida nenhuma, pra mim tem uma sequência mais pesada, pega o campeão, o Operário, que foi campeão lá no seu estado, um jogo já difícil nesse final de semana, depois tem um clássico contra o Vila que ele já não vence há algum tempo, o América fora de casa é mais um jogo pesado, aí tem Botafogo e o Avaí também, o Botafogo fora, o Avaí em casa, e o Avaí já vai ter uma situação até lá da gente ver como que evoluiu o time do Wagner Mancini, e contra o Avaí tem aquele confronto, né, Mancini contra Jair Ventura. Então eu vejo que a sequência do Goiás é uma sequência mais pesada nesse início de brasileiro. A do Atlético, para mim, é a mais tranquila, a do Vila, a segunda.
Atenção, a Gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos tem a quinzena de preços baixos. Porcelanato extra cestinado, Delta 84 por 84, apenas R$ 49,89 o metro quadrado. São mais de 600 modelos para você aproveitar. Vai de Center Pisos, o maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Mantenha a tradição viva. O Moreira tem grande variedade de ovos de Páscoa para a criançada. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Belcar, vem aí a primeira operação de vendas 2025. Belcar Veículos, boa de negócio. E Atlanta Contabilidade. Você já declarou seu imposto de renda 2025? O prazo está acabando. Evite multas com a Receita Federal. Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo WhatsApp 62982360008. Atlanta Contabilidade. Vai deixando o teu like, família. Nelson Braz dos Santos, boa tarde. Tô ligado aqui no canal do YouTube. Rodrigo Nunes também tá ligado com a gente, um abraço. O Goiás vai pegar uma pisa na volta. Alô, João Benedito, vocês são feras, tô ligado na Band News. Paulo Henrique, problema do Vila Nova é o treinador que está diminuindo o tamanho do Vila. Medroso demais, Thiago. Paulo Leandro de Oliveira, graça e paz para todos da mesa, tô ligado na Band News. Alô, Daniel Nascente, gente, Daniel Nascente, parceiro aí, me mandou mensagem hoje pela manhã no nosso Instagram, sempre ouvindo a gente aqui no FM 90.7. Danielzinho, obrigado, viu, cara? Abraço pra você, um beijo aí pra sua família. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência, ouvinte nosso, é fã aqui das Ceras do Esporte e a gente tem muita gratidão por você. Grande Daniel Nascente, aquele abraço, é torcedor do Goiás. 1h13, mega promoção Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525, 3295-2525, Bater Shop. Explosão de ofertas da Vesa Renault. Quidis em 2025 com preço mais que especial. A partir de R$ 63.990 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Explosão de ofertas da Vesa Renault na Praça Nova Suíça. Mantenha a tradição da Páscoa viva. O Hiper Moreira e as 5 unidades Moreira da Gente tem grande variedade de ovos de Páscoa e chocolates para toda a criançada. Dê uma passada e confira. Páscoa é com o Grupo Moreira Gente da Gente. Sophist Laser, beleza e bem-estar estão no DNA da Sophist Laser. Atendimentos estéticos personalizados para você. Agende agora a avaliação de graça. Sophist Laser, realce a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. E a Aprovel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito, assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. A Aprovel, 62-99-99-66-099. É o telefone da Aprovel, 629-9966-9909. 1h14 da tarde agora, volta a cartela aí pra gente. Danilo Dias, qual time goiano pontuará mais? Qual time goiano começará melhor essa Série B do Campeonato Brasileiro? Cadê os jogos aí na tela pra gente, por gentileza? O Vila Nova com sequência razoavelmente complicada, razoavelmente difícil. Pra mim tem um Paysandu, não sei se é tão difícil assim, é jogo equilibrado porque é começo de competição, mas ontem a gente viu aquilo que nós já havíamos falado aqui no microfone Band News, né? Que o Paysandu tem várias limitações, como o Goiás também teve. Depois pega o Goiás na casa do Goiás, onde o Vila Nova tem se dado bem. 2 jogos em casa contra Botafogo e Chapecoense, pega o Atlético, que já provou que tem qualidade. É um time que vai dar muito trabalho nessa Série B. O Goiás tem um Operário, jogo dificílimo, tem um Vila Nova, partida difícil, o América, jogo dificílimo, Botafogo nem tanto, e o Avaí em casa, o Avaí do Ventura, um dos candidatos ao acesso. E o Atlético com Botafogo, Ferroviária, Cuiabá em casa, Amazonas fora e o Novo Horizontino em casa. Quem tem a sequência menos complicada, menos difícil? Vila Nova, Goiás ou Atlético? Fala comigo, Danilo Dias. Boa tarde, craque. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira pra você. Boa tarde especial ao Gerliezer Paulo, ao ídolo Carlos Eduardo Maestro Tim. E uma boa tarde também, nada do que agradecer a audiência do nosso ouvinte, do nosso amigo que nos acompanha também no Dial, nas nossas plataformas. Muito boa tarde para vocês e vamos juntos nesse debate até às 15 horas. Para mim, sem dúvida, o Atlético Goianiense tem uma sequência mais acessível, digamos assim. Se vai conseguir ou não, não posso prever aqui, mas eu penso que
os adversários dele fora de casa não tem tanta assim expressão em termos de elenco para competir de igual para igual com o Atlético. Não vai ser fácil contra Botafogo e Ferroviário? Lógico que não, como todos os jogos não serão, mas eu vejo que o Atlético tem mais possibilidades de somar contra esses adversários do que propriamente o Goiás, que enfrenta um Operário e depois um clássico, onde tudo pode acontecer nesses 2 próximos jogos, e o Vila também, que tem uma tarefa difícil diante do próprio Paysandu, que tem essa rivalidade aí pelo fato do ano passado ter perdido a final da forma trágica que foi, e também depois enfrenta o seu maior rival aqui da região do nosso estado de Goiás, um jogo que pode acontecer de tudo. Então eu penso que o Atlético tem aí a possibilidade de abrir uma vantagem, digamos assim, conseguir amealhar mais pontos do que os seus rivais aqui de Goiânia. Eu prevejo que o calendário, mesmo com recebendo um Cuiabá e um Grêmio Novo Horizontino em casa, o Atlético desbloqueou aquele fato de não estar conseguindo fazer bons jogos dentro do Antônio Ascioli, fez um excelente segundo tempo. Cláudio Tencati está mostrando aos poucos que vai dar uma cara e uma roupagem diferente. Então eu perspectivo o Atlético tendo uma vida mais fácil, Thiago, nesses 5, 6 primeiros jogos aí, e podendo amealhar mais pontos do que Vila e Goiás nessa fase inicial da Série B. Perfeito, 1h17 da tarde, quase 100 likes, hein? Não batemos nem 100 likes ainda. Vai deixando aí o teu like, vai deixando a sua participação. Lembrando que o Like Band News é da Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Alô, Lucas Martins, Vila Nova vai jogar retrancado contra o Cruzeiro igual o Inter de Milão no campeonato italiano. Aí se o Vila jogar igual o Inter de Milão, tá bem demais, aí. Tigrão tem uma chance boa contra o Cruzeiro. Inclusive, daqui a pouco a gente analisa esse jogo aqui, né? Esse confronto. Seu João, alô, João Reis Araújo, Vila Nova fará 11 de 13 pontos nos próximos 5 jogos, sempre animado. Kleber Gomes, tá ligado lá direto de Belém, um abraço pra você, obrigado pela participação. Gilberto José Rodrigues também, Thiago Futebol Goiano, no caso Vila Nova e Cruzeiro, o Vila não pode pensar pequeno, tem que ir pra cima da equipe do Cruzeiro, mesmo jogando o primeiro jogo em Belo Horizonte. O nosso Paulo Leandro de Oliveira, já mandei mensagem aqui, obrigado. Qual o público de ontem, Thiago? 27 mil pagantes. 27 mil pagantes, mais de 32 mil pessoas presentes no estádio do Mangueirão. É um público bacana, mas abaixo daquilo que havia sido prometido, né? Igor Alves Vieira também tá ligado com a gente. O que seria do Goiás sem um Tadeu? Igor, eu conto pra você. Seria um time de Série C, possivelmente, hoje. O que o Tadeu tá fazendo pelo Goiás nos últimos 5 anos é uma coisa histórica. Inclusive, ontem eu até citei, e hoje será tema do Goiás também, eu tenho dó do Tadeu, porque o Tadeu não merece alguns companheiros que ele tem. Não merece. E o Tadeu, ele tinha tudo para ser o goleiro mais vitorioso da história do Goiás. Mais vitorioso da história do Goiás. Ele, para mim, ele só não foi tão bom individualmente falando, né, se comparado ao Arley. O Arley, para mim, era um pouquinho melhor que ele. Pouquinha coisa, mas não era muita coisa também, não. O Tadeu pega mais pênalti que o Arley, a reposição de bola do Arley, para mim, era melhor e o Arley foi mais vitorioso, ele ganhou mais. Só que sejamos justos, né? O Arley também teve jogadores ao lado dele muito melhores que o Tadeu tem. O Tadeu pegou uma barca no Goiás aí, um período do Goiás terrível, terrível. O Tadeu merecia mais conquistas, o Tadeu merecia mais troféus. E como o futebol não é o tênis, que é um esporte individual, você depende de atacantes, de laterais, você depende também dos seus amigos de zaga, o Tadeu foi extremamente prejudicado, mesmo sendo um goleiro assim, para mim um dos maiores da história do Goiás, ele tem apenas uma Copa Verde. Nem campeonato goiano o Tadeu tem no currículo. E o Tadeu hoje, Tim, fácil, ele é top 5 do futebol brasileiro. Ontem, de novo, 3 defesaças. Não que o Paysandu tenha engolido o Goiás, amassado. Não, foi um jogo até equilibrado. Mas o Paysandu teve chances melhores, chances mais claras. Sim. E quando o Paysandu criou essas chances, o Tadeu, de novo, fez aquilo que ele faz com maestria. Ele salvou o Goiás. A regularidade. Ele tá numa fase maravilhosa, Tim. A regularidade dele é muito boa, né? As notas do Tadeu sempre são muito altas, né? O tempo todo fazendo grandes jogos, assim. Então isso realmente o credencia aí a ser um dos melhores goleiros do país, sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente com você. Os times que o Tadeu pegou desde quando ele chegou aqui no Goiás não foram compatíveis com o futebol dele, né? Deixaram a desejar. Tadeu se cai, né? E pega outros elencos, principalmente no passado, década de 90, times que realmente eram bem qualificados. O Tadeu já teria um número de títulos bem significativo também, que é a camisa do Goiás, mas isso não faz dele um goleiro ruim, pelo contrário. Ele vem crescendo a cada dia, vem, assim, a confiança do Tadeu, a segurança que ele passa pro torcedor, pro time em campo, ela é muito grande. Ontem, mais uma vez, para mim fez uma grande partida, um campo molhado, pegou bolas difíceis, a do Nicolas no primeiro tempo, a queima-roupa ali, uma defesa com puro reflexo,
a finalização do Edilson também no início do segundo tempo, no chão, campo molhado, ele sequer rebateu, o próprio chute do Rossi também no primeiro tempo, então ele fez grandes defesas, passa essa segurança, confiança pro time, a segurança dele na saída do gol também. Para mim o Tadeu é um baita de um goleiro que hoje joga uma Série B, por incrível que pareça, porque o Tadeu, sem dúvida nenhuma, é goleiro de Série A. Um dos poucos jogadores de Série A que o Goiás tem no seu elenco, essa que é a grande realidade. 1h21, no campo a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Agel APC. Referência em vedações de componentes hidráulicos, garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega super rápida e suporte especializado. Mais informações pelo site suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo, T11 com a T4, setor Bueno. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora. Chão Nativo é uma delícia, você precisa experimentar. 3241-2266, Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais e automáticas. 6 décadas de tradição. Campeã também na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. Pratique tiro esportivo em um local seguro e totalmente bacana para sua família. Conheça o Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp para o 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Simplesmente sensacional. Clube de Tiro Léder Pinheiro, 62984131643. E troca de óleo com o timaço da GP Car Centro Automotivo está anunciando. Você ouvinte Band News ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da Rádio Mais Barrista e participe da promoção. Avenida TB3 Jardim América, 6235157004, 6235157004, GP Car Centro Automotivo. Vai deixando o teu like, hein? Meninos, pelo jeito aqui então das opiniões em relação à Série B, time goiano aqui da capital que mais passa confiança é o Atlético nesse momento? É isso mesmo, Danilo? É o Atlético? Olha, pode até ser que sim. Aí você fala, mas é contrastante, né? Um time você tá sendo incoerente, porque foi o time que você mais criticou e chamou de terceira força aqui. E chamei e falei o campeonato goiano. Porque, né? E prova disso foi os números que ele apresentou aí no Goianão, né? E o Goiás ficou atrás dele, né? Ou seja, os números estavam errados. Não, o Goiás foi pior que o Atlético, conseguiu. Pois é, e você falou que o Goiás era a terceira força. O Goiás era a segunda força e o Atlético a terceira. Então foi o inverso, né? Mas os dois foram péssimos, né? Não, péssimos não. Os dois chegaram à semifinal. Você falou esses dias aqui que a obrigação de Paysandu e Remo lá é chegar à final. Goiás, Vila Atlético também. Você não entendeu até agora. Chegaram à final, foi péssimo, não? Você não entendeu até agora. Eles chegaram à final, Thiago? Eu te expliquei ontem durante 10 minutos, você não entendeu até agora. Eles não chegaram, então foi péssimo. Um time buscando tetracampeonato, o time a ser batido, não conseguiu chegar na final, então pra mim foi péssimo o rendimento dele, ué. O outro 7 anos que não é campeão, então... é o maior campeão, ele tem que chegar na final, ao menos. Pois é, e você tá sendo incoerente de novo, porque você falou que o time do Anápolis era bom pra caramba, seria o campeão goiano. O Atlético. Pois é, o Atlético foi eliminado, segundo você, pelo melhor time da competição, ué. Exato, e foi então o melhor foi péssimo o rendimento do Atlético? Pra mim, em termos de jogo, foi, ué. Eliminado pelo melhor time da sua avaliação, foi péssimo. Thiago, se você fala pra mim... O Goiás eliminado pelo Vila Nova, no maior clássico, péssimo rendimento. Tinha obrigação de chegar na final e não chega, então pra mim o aproveitamento dele foi péssimo, foi ruim, ué, não conseguiu atingir o objetivo dele, que era o tetracampeonato ou no mínimo tá na final. Só que ele enfrentou um time melhor que ele na competição, os números falaram por si, o time do Atlético não liderou uma vez a competição e por aí foi. 1h24 agora. Meus amigos, atenção, não compre carro sem antes passar na Belcar. Venha aí a primeira operação de vendas 2025, garanta o melhor negócio de verdade. Passe na Belcar boa de negócio, desacelere, seu bem maior é a vida. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Like Imóveis, o like das ceras do esporte é da Like Imóveis. Mude de vida como a Like Imóveis. E a Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. A Camargo, parceira de quem produz. Vai deixando o like, hein, gente? Carlos Bezerra, Thiago Brian, vem ou não? Amigo, segundo o André Rodrigues ontem aqui no Futebol Band News, não virá, pelo menos não por agora. Talvez na segunda janela, mas nessa janela inicial aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, o meio campista do CSA não vem. Quem chegou foi o Anselmo Ramon, inclusive ontem o Hélio dos Anjos já falou sobre ele, né? Aliás, que entrevista maravilhosa do Hélio ontem, gente. Que repercussão. Quando o Hélio fala, o povo para mesmo, o povo escuta, o povo gosta. Muito legal a entrevista do Hélio dos Anjos ontem, mais de 20 minutos falando com a gente aqui no Futebol Band News. Uma baita de uma entrevista. Gernézer Paulo, pelas primeiras opiniões aqui, de fato o Atlético talvez seja o time que comece a Série B mais passando confiança aqui da capital, em relação aos dois principais rivais? É isso mesmo? Eu me baseei muito em relação à tabela. Eu acho que a tabela, neste momento, é uma tabela que permite o Atlético pontuar um pouco mais.
mas se o Atlético tivesse por exemplo, os jogos que o Goiás terá pela frente, a tendência é que tivesse muitas dificuldades também. Para mim hoje, nenhum dos times goianos me dão convicção de que eles vão brigar na parte de cima da tabela. Nenhum dos três hoje. Convicção não. Pode ser que com o passar das rodadas vai dando confiança ao torcedor, dando confiança a nós, a imprensa, mas em termos de qualidade de jogo apresentado, em termos de virtudes que apresentaram até agora nessa temporada, para mim são times para brigar no meio da tabela, inclusive o Atlético. E 26 agora, 1h26 em Goiânia aqui no microfone Band News. Tô pedindo o teu like, hein, gente? Vai deixando o teu like aí, nossa meta hoje 450 curtidas no YouTube, Rádio Band News Goiânia. Muita gente entrando aí que não deixou o like até agora. Tô abraçando também você aí do nosso FM 90.7 e você do radiosnet.com. Muito obrigado a todos pela grande audiência do principal debate 10 do Rádio Brasileiro. A liderança número 1, a maior liderança, a maior audiência do Rádio Esportivo de Goiás. O nosso debate das séries de segunda a sábado, de 1h às 3h, no FM, no YouTube, no radiosnet.com. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos no mercado. Peças para carros nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Ligue agora, 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Precisou de peças? 3280-8383. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja ou pelo site. Aproveite na Vez Aparecida, novo Citroën Aircross 2025 SUV mais charmoso da categoria, a partir de R$ 109.990. Na Vez Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Certificação ISO 9001, selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, ligue agora, 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. E também, senhoras e senhores, como é bom falar de qualidade, né? E aqui na Band News Goiânia você sempre tem as melhores marcas do país, como a Belcar Caminhões. Ela está preparada para atender você nas operações de transporte rodoviário de carga para longas distâncias. Na Belcar Caminhões tem mais conforto, carinho, tecnologia e eficiência. 62-32-39-9600. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. 62-32-39-9600. Tim, em cima dessa opinião do mais estudioso aí, não que eu não concorde com ele, mas está muito no começo. Se Vila Nova, Atlético e Goiás não passam essa confiança de acesso e de fato não passam, quem estaria passando? Eu não vejo hoje ninguém à frente dos nossos times aqui da capital, não. Você vê? Eu vejo assim, todo mundo muito equilibrado. O Coritiba tá na conta dos favoritos, ok? Ok. O Coritiba, pra mim, não é mais time do que Vila Nova, Goiás e Atlético. Eu vejo que ainda tá muito no início. O Atlético Paranaense talvez seja, mas eu fiquei aqui surpreendido negativamente com a atuação do time do Atlético Paranaense contra o Paysandu na estreia. Foi muito abaixo. A verdade, Thiago, é que a gente só teve uma rodada aí no Campeonato Brasileiro e lógico, a gente imagina e vai acontecer muitos crescimentos das equipes. Aí a gente vindo aqui pro futebol goiano, o que a gente espera? Se a gente for no Atlético, e o futebol goiano hoje ele tem 3 treinadores, o do Vila foi campeão, mas o do Vila hoje é o que passa menos confiança pro seu torcedor. Porque o torcedor do Vila ainda parece que ainda não confia no trabalho do Rafael Lacerda. Já nos seus adversários, no caso do Atlético, com a chegada do Tencati, criou-se uma expectativa muito grande pelo currículo que tem o Tencati, pelo treinador que ele vai conseguir fazer o Atlético crescer ainda mais, né, dentro da competição, fazer realmente um campeonato bem seguro, voltar para a Série A. E o Tencati tem uma missão, vamos dizer assim, que é ajustar o sistema defensivo, que é o ponto fraco do Atlético hoje, mas a parte ofensiva já mostrou que é muito forte, né? Já conseguiu fazer 4 gols na estreia. O Mancini já é o contrário. O Mancini chegou, tem uma confiança muito grande do torcedor esmeraldino pelo que ele fez no ano passado, e o desafio do Mancini já é ajustar a parte ofensiva, né? Ontem, até no pós-jogo, ele deixou claro, até o Nivaldo falou hoje também no comentário dele, no direto ao assunto, que o Mancini falou, assim, resumindo, né? Eu achei que seria mais tranquilo, que seria mais fácil ajustar o time do Goiás, e tô vendo que não vai ser tão fácil assim, vai ser complicado, porque realmente a parte ofensiva do Goiás deixa a desejar, e você precisa de ter um equilíbrio. Para você chegar na Série A, você vai precisar de um equilíbrio, você vai precisar de um sistema defensivo bem compactado e de um ataque que funcione. Você precisa fazer os gols para você conseguir
conseguir as vitórias. Então eu vejo que nós estamos ainda no início da competição, repito, foi só uma rodada, mas nós temos margem para crescimento. O Lacerda precisa também ajustar a sua parte ofensiva, e eu vejo que mesmo com os elencos precisando ainda de reforços, para mim Goiás e Vila precisam até mais do que o Atlético, eu vejo que tem sim como ajustar, e isso vai passar muito pelo trabalho dos seus treinadores, mas é lógico que pelo nome que tem, hoje o torcedor do Atlético confia no Tencati, o torcedor do Goiás confia muito no Mancini, o do Vila ainda tem um pé atrás com o Rafael Lacerda, mas a gente espera que os três consigam fazer bons trabalhos aí para fazer seus times jogarem mais do que jogaram até agora, tanto no estadual como nessa primeira rodada do Brasileiro.